Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar com a doutora Maria Tereza Lopes Figueira Palmeira Leite, advogada formada na Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté em 1996, advogada familiarista, militante, ex-presidente do Conselho de Segurança de Taubaté, sendo a primeira presidente, relatora da 15ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por 9 anos, coordenadora do curso de promotoras legais populares de Taubaté há 20 anos, atual presidente da 18ª subseção da OAB de Taubaté. Tereza, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho. Doutora, os trabalhos da OAB municipal, estadual e federal obedecem o mesmo princípio de atuação? Sim, a gente obedece o mesmo princípio, mesmo porque a OAB tem uma força de emanar a organização, o cuidado e a preocupação com a sociedade. O nosso objetivo maior é sempre pensar na presença, no cuidado e, em especial, na indispensabilidade do exercício da advocacia dentro do judiciário. A 18ª subseção de Taubaté, da qual você é presidente com relação à OAB, você está submissa a quem? Nós temos não é uma submissão, é uma organização. A 18ª subseção cuida da comarca de Taubaté. Nós temos outras subseções que acabam agregando outras cidades, por exemplo, São José dos Campos, São José e Paraibuna. Mas Taubaté é exclusivamente Taubaté. Estamos subordinados de forma administrativa à seccional de São Paulo, que cuida de todo o estado de São Paulo, são mais de 200 subseções que eles cuidam, e São Paulo é um estado que pertence à OAB Federal, que fica em Brasília e cuida de todas as OABs que estão instaladas nas capitais estaduais. Qual que é o principal trabalho da subseção de Taubaté, da OAB, aqui na cidade? Nós temos um trabalho de cuidar da advocacia. Nossa preocupação é entender os trabalhos que são desenvolvidos, se o judiciário local tem respeitado os trabalhos, fomentar novas áreas de conhecimento, de trabalho, ampliar e amparar a nova advocacia, dar suporte à advocacia mais experiente. Então, é cuidar dos nossos advogados, que são mais de 2.500 inscritos. Aqui na cidade? Aqui em Taubaté. Quais os principais desafios que a advocacia aqui na cidade enfrenta, você como presidente da OAB? Aqui nós temos a seguinte característica, né? Taubaté é uma cidade de um porte considerado pequeno, de modo que os juízes acabam nos conhecendo pela frequência que a gente tem na atuação dentro dos fóruns, e aí a gente tem algumas situações que nos chamam, né? A OAB é chamada para dirimir alguma dificuldade, inserir ou inferir em algum momento que é necessário se manifestar num desentendimento, numa desinteligência, mas isso sim, algumas vezes. E é a hora que a gente chama a comissão de prerrogativas para defender o direito do advogado de estar acessando a justiça, de conversar com o juiz, de conversar com o delegado pessoalmente, adentrar em qualquer órgão, em qualquer espaço. Isso está na nossa lei, nosso estatuto, que é federal, e nos permite e nos ampara. Então, assim, algumas dificuldades que a gente tem a comissão de prerrogativas, e aí esse talvez seja um dos problemas locais que a gente tem enfrentado. Na gestão passada e nessa gestão, nós estamos fazendo um trabalho de aproximação com as instituições para reduzir esse tipo de situação de enfrentamento entre advogados e instituições. Tem tido um resultado muito bom, um efeito positivo, e tem diminuído a necessidade de chamar as prerrogativas. Mas dizer que nunca vai chamar é muito difícil. Eu gostaria que você explicasse melhor, para quem nos assiste,
O que seriam essas comissões de prerrogativas? A comissão de prerrogativas. O que são prerrogativas? Prerrogativas são condições que a legislação oferece ao advogado como proteção da sua atuação. Quando a gente fala de prerrogativa do advogado, o objetivo é proteger o direito da quem aquele advogado está defendendo, ele está representando. Quando um juiz não despacha com a gente, ou quando um delegado não conversa com a gente, ele fere a prerrogativa do advogado, que é esse acesso a todos os lugares. Quando num júri o advogado é calado, ou ele não é permitido qualquer tipo de manifestação, não só no júri, mas em qualquer audiência, é uma maneira de ferir as prerrogativas, mas não somos nós que estamos sofrendo. Quem sofre são os nossos representados. As prerrogativas do advogado é uma forma de dizer que são os direitos das pessoas através da gente que está sendo protegido. Então, a comissão de prerrogativa tem esse objetivo. Nós temos, Taubaté é sede de conselho de prerrogativa, ou seja, tem uma região macro cuidada pela gente. São, se não me engano, 17 cidades que pertencem ao nosso conselho. E a gente tem a nossa comissão, nós temos coordenadoria e nós temos o nosso presidente do conselho, para que toda a advocacia possa trabalhar de forma livre e sem qualquer intercorrência. Tereza, como que essa comissão de prerrogativas, ela trabalha, que elas agem dentro de um presídio? Dentro de um presídio. Quando um advogado não é... O advogado ele tem o direito de acessar o seu cliente dentro do presídio, né? Não dentro, mas num parlatório, num espaço específico, em que o preso é disponibilizado para o advogado conversar. A gente tem direito de conversar com o nosso cliente, que no caso é o preso. Quando o presídio ele não permite a nossa entrada ou prejudica o nosso contato com o cliente, é acionado a comissão de prerrogativas, que vai conversar com o diretor do presídio, da unidade, vai tentar entender o que está acontecendo para dirimir a questão. Não sendo possível, é criado um processo, e esse processo pode terminar, processo dentro da OAB, um processo administrativo, pode desaguar num desagravo, que é uma forma de demonstrar que aquela autoridade feriu um direito do advogado e do cidadão que estava sendo defendido pelo advogado. Mas, na realidade, o presídio não dando espaço para que o advogado, tendo seu cliente que está preso, ele não está infringindo uma lei? Todo presídio tem esse espaço. Todo presídio tem um parlatório. Na delegacia, a gente tem lugar para falar com o preso. Ou seja, em todas as instituições que tem a pessoa guardada, recolhida, tem que ter um espaço para o advogado conversar. Não é aquele espaço de filme americano, que tem aquela mesinha, que fica o policial assistindo, né? Eu quero falar de forma particular com o meu cliente. Não é todo esse imaginário que os filmes americanos, que são os acessos que a gente tem à imagem de judiciário, acontece. Aqui, posso dar alguns exemplos aqui na região. Os presídios são espaços, são bancadas com vidros, a gente senta, pega o telefone e fala com o preso lá de dentro. Então, o lugar não é bonito, não é agradável, mas é o lugar que tem. Mas, Tereza, Taubaté foi considerada, dentro de um ranking, vamos dizer assim, negativo, nos primeiros lugares de uma cidade muito violenta. Como é que está essa situação hoje? Taubaté, com a nova gestão administrativa, a gente acredita que existe uma busca, né, até por conta de que tudo que é novo é um oxigênio novo, uma busca de melhoria. Tive a oportunidade de conversar com o coronel do 5º Batalhão, o coronel Megda, tive a oportunidade de conversar com a Jacira, que é presidente do CONSEG, e a gente verifica que existe um esforço para que as coisas melhorem. Mas que, infelizmente, a gente tem vivido uma situação que não é Taubaté, né? Então, nós estamos vivendo isso no Brasil todo. O índice de violência tem aumentado consideravelmente. E a gente vê esse reflexo no número de feminicídios que aumentou. Uma tristeza.
Como que a OAB tem trabalhado para combater a discriminação e o racismo na justiça? A gente tem feito trabalhos de conscientização, de aculturamento, de demonstrar a necessidade de que somos todos iguais. A gente tem a comissão aqui no local, né? Temos também na estadual, a Comissão de Igualdade Racial, temos a Comissão de Diversidade Sexual. Então a gente busca amparar e pensar em todos os diferentes, que se entende como diferentes, que para a gente tem que ser tratado como iguais, com respeito e muito, muito cuidado, porque são seres humanos, como a maioria das pessoas imagina, que existam parcelas ou que a gente divide. Lá na OAB todo mundo é todo mundo, e o que importa é a carteira da ordem, está advogando. Você, como presidente da OAB, como está essa relação, as questões ligadas à violência política e o combate à corrupção? A gente se enfrenta a muitas questões porque a OAB é uma instituição secular, né? Nós estamos fazendo 93 anos, nós nascemos num período bastante crítico no nosso estado, né? Revolução de 32, e todas as oportunidades, todas as situações em que o Brasil esteve em desalinho, a OAB estava, a OAB é chamada. Então, nós temos uma inferência muito grande na sociedade, porque nós somos, talvez, aquele que é chamado dos momentos mais complicados, mais delicados. E o nosso enfrentamento em relação a toda essa questão política, a gente precisa ter posturas políticas, mas a gente não pode ter políticas partidárias, extremistas, das quais acabam ferindo a dignidade humana, princípios basilares, nos quais a gente se compromete a defender quando a gente faz o compromisso para receber a nossa carteira. Olha, uma questão que está aí, seria a bola da vez que a turma fala, a famosa audiência de custódia. Muita gente critica, muita gente fala do que se trata. O camarada, às vezes, comete um crime, ele vai para a prisão, no outro dia está na rua. Devido a essa audiência de custódia, por favor, explica o que é isso, essa audiência de custódia. A audiência de custódia, ela foi colocada, foi inserida no nosso mundo jurídico justamente para que se busque minimizar as prisões injustas. A partir do momento que a pessoa comete um ato que é considerado contrário à lei, ela passa pela delegacia e ela é encaminhada, ela fica presa, ela é encaminhada para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, que é uma audiência realizada porque a pessoa está sob a custódia do Estado, sob o cuidado do Estado, está presa, isso chama-se audiência de custódia, vai ser averiguado a condição dessa pessoa, o que ela fez e, dentro do que ela fez, em tese, se enquadraria de que maneira no nosso Código Penal. Dentro disso, ela tem requisitos que a própria lei fornece para que ela possa ser liberada, para que ela possa responder em liberdade o processo? Sim, se ela tem endereço fixo, se ela tem trabalho, se for uma situação que não se podia imaginar que fosse acontecer com ela, não é uma pessoa que habitualmente comete falhas, a via de regra o juiz entende que seria melhor ele responder em casa. Para não sobrecarregar, inclusive, o próprio sistema penitenciário, que hoje é abarrotado de pessoas. A gente tem um sistema penitenciário muito beirando a falência se já não está falido. Nós não temos a contagem de tempo da pessoa presa de forma atualizada para liberar o preso. Aí eu faço uma audiência de custódia e mantenho mais um preso que poderia estar respondendo em liberdade, eu sobrecarrego o sistema, sobrecarrego o Estado e não alcanço o objetivo, que é melhorar a sociedade, né? A lei penal não serve para punir só, ela serve para melhorar a sociedade. Mas essa questão da defensoria pública, às vezes ela não serve, ela não funciona como um gatilho para novos crimes. Como assim, a defensoria pública?
Não, não a defensoria. A audiência de custódia. Audiência de custódia. Não, a audiência de custódia. A partir do momento que a pessoa está liberada, ela assina um documento em que ela não pode frequentar determinados lugares, ela tem que manter-se naquele estado, ela não pode sair, ela não pode ter viagens. Então, assim, não é uma liberdade, voltou tudo como era, é uma liberdade vigiada, porque a qualquer momento ele pode, sim, ficar na cadeia. É com a famosa tornozeleira eletrônica. Exatamente. Com relação à defensoria pública, é uma questão também que fica em discussão, porque ela dá o direito de todo e qualquer cidadão ter direito à justiça, independente da sua condição financeira. Entendeu? E muita gente reclama de atuação de alguns advogados. Como é que funciona isso? Sabe o que acontece? Eu acho que existe assim, um certo equívoco em relação a isso. A defensoria, vamos pelo início. A nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante do nosso país, diz que toda pessoa tem direito ao acesso à justiça. E aquele que não tem condição de pagar, o Estado vai promover a defesa. A Defensoria Pública foi criada exatamente para cumprir esse papel de atender aquelas pessoas que a gente chama de hipossuficientes. São os vulneráveis, são pessoas que recebem até 3 salários mínimos. Acima desse valor, a Defensoria não pode atender. Essas pessoas, elas passam por triagem, elas têm que apresentar o lerite, patrimônio, condição financeira, para que ela consiga ter um defensor público a trabalhar para ela. A defensoria, em Taubaté, nós somos sede de defensoria. Então, o nosso movimento aqui é da seguinte maneira. As pessoas procuram a defensoria e na defensoria existe lógico, nós não temos defensores suficientes para toda a população. Então, a OAB estadual tem um convênio com a defensoria. Em Taubaté, o convênio funciona da seguinte maneira. Quando a defensoria faz a triagem e não há defensor disponível, porque está com um número de processos acima do limite ali, esses processos são distribuídos para os advogados particulares conveniados. Esse convênio, quem mantém, quem faz o pagamento é o governo do Estado. Então, o advogado conveniado, ele supre a deficiência do Estado na atuação como defensor público. E a Defensoria Pública, ela é extremamente importante, porque o hipossuficiente, a pessoa mais simples, ela tem realmente dificuldade de acesso à justiça. E a Defensoria Pública consegue, dentro dos vários exemplos que eu posso dar, as certidões necessárias para colocar no processo de casamento, a certidão de nascimento, uma certidão de imóvel com uso capião, ela consegue gratuitamente. Então, não é só a advocacia, não é só a defesa que é gratuita, mas toda a máquina do Estado fica gratuita para essa pessoa. Teresa, como é que a OAB tem trabalhado para garantir os honorários dos advogados para que eles sejam justos de acordo com o seu trabalho realizado? Existe uma tabela de preços? Existe. Nós temos uma tabela de referência. Uma tabela na qual a gente tem aquilo como um valor limite mínimo, por conta de que a fixação dos valores dos honorários ele é baseado muito no tempo de advocacia que aquele profissional tem, nas várias formações, nos estudos que ele desenvolveu, nas pós-graduações, mestrados, tudo isso infere na qualidade do trabalho. Então, aquele valor mínimo que está no site da OAB, todas as pessoas têm acesso, é só entrar no site ou escrever lá no site de busca, tabela OAB 2025. Vai sair lá a tabela, o nome dos processos, os valores mínimos, as porcentagens, porque tem processos que são calculados por porcentagem, e aquilo é um valor de referência. Ah, mas o meu advogado cobrou muito acima disso. Tudo bem. O que a gente não pode é cobrar menos que isso, porque daí é captação de clientela, é falta ética, e aí o procedimento administrativo dá trabalho. Mas se ele cobrar acima do estipulado, já não é uma falta de ética? Não, ali não é o estipulado, ali é o que ele não pode ser menos daquilo. Se ele cobrar menos daquilo, é que ele está errado. Acima daquilo, não tem problema.
Você recebe muitas reclamações sobre isso? Muito. É difícil eu comparar o honorário de um advogado que tem 10, 15 anos de advocacia com um advogado que tem 50 anos de estrada, porque temos, né? Esses dias eu vi, hoje eu vi o professor José Afonso da Silva, grande autor de livro, completando 100 anos. Né? Ele é constitucionalista, foi um dos maiores constitucionalistas que nós temos no Brasil. Fica difícil um honorário de um parecer desse homem ter o valor da tabela da ordem. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre a Lei Maria da Penha. Como é que está essa situação? Ela avançou, por exemplo, a criminalidade ela cresceu, ela vem num crescente, as leis continuam antigas. Dentro da Lei Maria da Penha, houve também um reajuste para acompanhar? Sim, algumas mudanças importantes nós tivemos. Por exemplo, o feminicídio ele deixou de ser uma qualificadora do homicídio e se tornou um crime autônomo. Hoje, o feminicídio é considerado crime autônomo, né? Não é matou. Porque matou mulher é maior a pena. Não, hoje a pena é grande, alta, porque matou mulher, sim, por conta de violência doméstica. Tivemos uma alteração recente que a ameaça, ela agora gera também uma medida protetiva e tem um outro tratamento dentro da lei. A Lei Maria da Penha está se amoldando cada vez mais às necessidades que são apresentadas. E isso significa que o rigor está aumentando. E consequência desse rigor é o número de pessoas que estão conseguindo a medida protetiva, né, de mulheres, o número de homens que estão sendo processados e, consequentemente, o crime de feminicídio está mais visível. Você, como presidente da UAB, da 18ª subseção aqui da cidade, você tem projetos novos, ideias novas? Sim, nós temos muitos projetos voltados para a advocacia. Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Começar, que é voltado para a jovem advocacia, aquela pessoa que acabou de pegar a carteira da ordem, ela vai passar por alguns encontros, oficinas com os advogados mais experientes, para entender o funcionamento, porque fazer faculdade de Direito não significa ser advogado. Fazer faculdade de Direito é ter um conhecimento para um concurso, para qualquer área. A especificidade da advocacia requer o cuidado e a orientação de outros advogados. Então, a gente está fazendo essa ponte para que os novos advogados se sintam fortalecidos para fazer um trabalho de qualidade para a sociedade. Nós temos a Comissão de Solidariedade, que faz um apoio e é um projeto nosso junto aos advogados mais experientes. E, além disso tudo, o nosso trabalho hoje é de fazer muitos bons laços com as instituições, de forma que a gente tenha uma credibilidade importante, presente, porque não é a OAB, né? A OAB, quando ela cria essa credibilidade, esse rapport, ela faz com que todo advogado e toda advogada tenha um suporte também. Isso é muito importante. Tereza, com relação à questão do estágio profissional da advocacia, como é que está se dando isso? O estágio hoje, ele pode acontecer dentro da faculdade, né? Eles fazem um curso dentro da faculdade nos últimos 2 anos, que agora é semestral e na maioria das instituições, mas nos 2 últimos anos a pessoa está apta a fazer o estágio. Ela pode fazer um cadastro na OAB, ela vai ter a carteira de estagiário, ela recebe os benefícios do advogado, ou seja, nós temos um braço assistencial chamado CAASP, e lá tem a farmácia com medicamentos e outros produtos de excelente qualidade a preço de custo. Nós temos uma livraria que vende livros também a preço de custo. Nós temos dentista. O estagiário pode utilizar-se do equipamento que é a casa da OAB, né, a casa do advogado. Então, assim, o estagiário tem todo esse suporte. E, além disso, ele já contabiliza como tempo de experiência jurídica se ele quiser fazer um concurso mais para frente. Tereza, agora em junho, dia 13 e dia 14, nós vamos ter um evento super importante. Gostaria que você fale do que se trata.
Pois é, nós vamos ter o segundo simpósio de direito criminal na cidade. O primeiro foi um sucesso, foram mais de 500 participantes inscritos, nós tivemos palestrantes do Brasil todo e a gente quer repetir esse feito quanto aos convidados. Então, teremos Patrícia Vanzolini, que foi nossa presidente, que é uma grande mestra em direito criminal, Dr. Junqueira, o Dr. Jader, que são advogados de casos importantíssimos no nosso país, né? A gente cita pelos casos que ficam mais fácil. O advogado da Boate Kiss, a doutora Florence, que cuidou de um problema, né? Uma família que está sendo defendida porque houve o atropelamento, não houve a defesa, e aí o que sobreviveu atropelou o outro, então foi um midiático, acabou de sair na televisão. E muitos outros colegas que estarão presentes no evento, advogados, promotores, pessoas da área que têm um renome na área criminal para vir falar, dividir generosamente a informação. E isso gera um network maravilhoso, as pessoas trocam oportunidades. Então, a gente espera que seja realmente um evento marcante. Da outra vez a gente repercutiu Brasília, o Brasil todo tomou ciência do nosso evento. Este ano a gente quer repetir o feito. O evento é numa sexta e um sábado. Na sexta, dia 13 de junho, a abertura. No sábado, o dia todo, vai acontecer nos sedes, 13 e 14 de junho. E as inscrições, elas são feitas pelo Simpla. Mas se puder acessar a rede social da OAB, @OAB Taubaté, que é o nosso Instagram, lá tem todas as informações. Pode mandar mensaginha que a gente já manda o link. Vai ser aberto ao público? Aberto ao público. Tereza, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Eu acho que uma mensagem muito interessante para o momento que a gente está vivendo é manter a confiança. A confiança, apesar de a gente ter muitas decepções, manter a esperança e a confiança nas instituições, principalmente nos órgãos como a OAB, como a Defensoria, que buscam incessantemente defender o direito e o bem-estar das pessoas. Nosso objetivo é sempre a pacificação social. Tereza, muito obrigado pela sua presença. Vocês ouviram a presidente da 18ª subseção da OAB aqui de Taubaté. Esperamos que futuramente você retorne, principalmente para falar sobre esse evento, que seria muito interessante. Será um prazer, eu agradeço imensamente a oportunidade, esse espaço, e desejo sempre sucesso para vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos. TV Saber chega ao seu final. Ouvimos a doutora Maria Tereza Lopes Figueira Palmeira Leite, presidente da 18ª subseção da OAB de Taubaté. A você um forte abraço. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana.